Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nós vamos começar aqui a correção dessa atividade sobre predicação verbal. É uma atividade que foi locada no nono ano. Eu sou Ivonete Sampaio, professora de língua portuguesa de vocês. Eu coloquei aqui uma legenda, né, porque tem no comando da questão, tá certo? Então, aqui tem as iniciais, VTD, verbo transitivo direto, OD, o objeto direto, VTI, verbo transitivo indireto, OI, objeto indireto, VTDI, verbo transitivo direto e indireto, que é o bitransitivo, né? E VI é o verbo intransitivo e VL é o verbo de ligação. A gente está falando isso, colocou essa legenda por conta de para vocês compreenderem melhor quando tiver lá na correção do exercício. Vamos lá? Então, o comando é isso. Sublinhe os verbos das orações a seguir, classifique-os em VTD, que é verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, VTDI, verbo transitivo direto e indireto, que é o bitransitivo, VI, verbo intransitivo, ou VL, que é o verbo de ligação. E D, o OD, que é o objeto direto, e o OI, o objeto indireto, se houver ou quando houver. Né? Copie deixando uma linha para a resposta, você que está fazendo isso, né, no seu caderno. Então, nós temos aqui a primeira frase, a letra A. O proprietário pagou a conta ao garçom. Então, aqui nós sublinhamos o verbo, que é pagou, né? Tá aqui, o verbo pagou. E qual é a pergunta? Quando eu leio até o verbo. O proprietário pagou o quê? Resposta, a conta. O que é uma pergunta típica do verbo transitivo direto e a resposta é um objeto direto. Só que o verbo pagou também exige ou aceita a pergunta a quem. Pagou o quê? Pagou a quem? Resposta, ao garçom. A resposta, aqui ó, que vocês viram que a resposta começa por preposição, bem como a pergunta. Então, aqui a resposta ao garçom é o objeto indireto. Então, o verbo pagou é verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, porque tem os dois, ok? Vamos para a B. A frase B. Nunca duvidamos de sua coragem. O verbo duvidamos. Então, vamos ler até ele. Nunca duvidamos. Vem a pergunta de quê? É uma pergunta típica do verbo transitivo indireto. A resposta de sua coragem, que é o objeto indireto. Então, o objeto indireto que é típico. Começar por preposição, né? E na pergunta também tem essa preposição. Resposta: o verbo é duvidamos, VTI, que é um verbo transitivo indireto. Vamos à frase C. Todos chegaram cansados. O verbo é chegaram. Se eu leio até o verbo, todos chegaram, dá para entender? Dá. Então, não precisa, que está vazio, olha, não precisa de complemento. Quando o verbo não precisa de complemento, o que tem na frente dele é apenas um adjetivo ou uma ou uma circunstância adverbial, né? Nesse caso é um adjetivo. Então, o verbo chegaram, aqui a forma verbal chegar, é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Vamos à frase D. Ela tolerou seus chiliques. Ela tolerou, vem a pergunta, o que? O verbo tolerou, a pergunta o que, do transitivo direto, e a resposta seus chiliques, que é o objeto direto. Tolerou, verbo transitivo direto, ok? Vamos à letra E. Ela comunicou o roubo à polícia. O verbo é comunicou. Ela comunicou o quê? Ela comunicou a quem? Tem as duas perguntas, uma do direto e outra do indireto, e tem as duas respostas.
Aqui está o objeto direto e aqui está o objeto indireto. Então, a forma verbal comunicou é um verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Vamos para a frase F. Né? Todos ficaram surpresos. O verbo é ficaram. Ficar é um FESPAC, né? Estão lembrados? Ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar e continuar. Os verbos FESPAC, na maioria deles, é de ligação se tiver depois dele um adjetivo. Surpresos é adjetivo. FESPAC mais adjetivo, esse verbo será de ligação. Ok? Ficaram é um verbo de ligação. Frase G. Todos ficaram em casa. Verbo ficaram. Vocês perceberam que é o mesmo verbo, né, da frase anterior? Aqui é ficaram, é um FESPAC, né, igual esse daqui. Só que aqui temos um adjetivo, aqui nós não temos. Aqui nós temos uma circunstância adverbial de lugar, que é em casa. Então, ficaram é um FESPAC, mas não tem adjetivo. Nesse caso, ele intransitiva-se. Vocês lembram? Então, ficaram, nesse caso aqui, é intransitivo. Vocês perceberam a diferença desse para esse? A classificação muda, ligação porque tem um adjetivo, intransitivo porque não tem adjetivo, ok? Vamos para a letra H. Josias agradeceu o favor a seus irmãos. O verbo é agradeceu. Agradeceu o quê? O favor. Agradeceu a quem? A seus irmãos. Tem as duas perguntas e tem as duas respostas. Pergunta do transitivo direto, pergunta do transitivo indireto. Resposta do direto, resposta do indireto. Ficando assim, que aqui é o objeto direto e aqui o objeto indireto. Então, agradeceu é um verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Ok? Vamos lá para a letra I. Na letra I, nós temos ela emprestou-me o livro. Vamos ver só o verbo que é emprestou, já que o me é um pronome, não é isso? Emprestou o quê? Emprestou a quem? Né? Quando a gente empresta algo a alguém. Então, emprestou o quê? O livro. Emprestou a quem? Me, que é a mim, certo? Então, essa resposta aqui é o objeto direto e esse pronome é o objeto indireto, porque responde a essa pergunta, ok? Então, nesse caso, porque assim, pessoal, o pronome oblíquo, muitas vezes ele pode vir como objeto direto ou como objeto indireto. Nesse caso, ele veio como um objeto indireto porque respondeu a pergunta a quem, que é uma pergunta típica do direto, ok? Então, emprestou é um verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Vamos à letra J. Josefine é sincera. O verbo, estão lembrados que eu sempre digo, é acentuado, será verbo por todos os séculos dos séculos. Amém. Perdão aí, pessoal, que teve uma interrupção, mas isso é coisa de dona de casa, né? E professor e dona de casa, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos, né, o verbo, a forma verbal né, é do verbo ser, eu sou, tu és, ele é um FESPAC. E sincera, que é adjetivo. FESPAC mais adjetivo, a gente sabe que é o verbo de ligação. Temos aqui a letra K, nós oferecemos ajuda àquela senhora. Nós oferecemos, que é o verbo, oferecemos o quê? Ajuda. Oferecemos a quem? Àquela senhora. Então, nós temos aqui o objeto direto e o objeto indireto, respondendo, né, as duas perguntas. Então, oferecemos é um verbo transitivo direto ou indireto ou bitransitivo. Vamos à próxima agora, letra L. As crianças brincaram a tarde inteira. Vamos ler aqui até o verbo. As crianças brincaram. Dá para entender? Sim. Não precisa de complemento. A tarde inteira é só um tempo, né? Uma circunstância adverbial de tempo. Nesse caso, o verbo brincaram é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, ok?
Ela dorme muito cedo, é a letra M. Ela dorme, dá para entender? Sim. Muito cedo é uma circunstância adverbial de tempo, né? Então, dorme é um verbo intransitivo, porque não precisa de complemento. Muito cedo é só o tempo em que acontece essa ação de dormir, ok? N, letra N. Todos parecem tranquilos. Parecem é o verbo, é um FESPAC, né? Tranquilos é adjetivo. FESPAC mais adjetivo, verbo de ligação. Vamos às próximas, né? As duas últimas. Ninguém concordou com ele. Verbo, ninguém concordou. Concordou é o verbo. Ninguém concordou com quem? Que a gente concorda com alguém ou com alguma coisa. Resposta com ele. Com quem é uma resposta típica do verbo transitivo indireto. Então, a resposta que começa com preposição também, ó, é um objeto indireto. Então, esse verbo concordou é um verbo transitivo indireto, né, nessa situação. Letra P. Eles tornaram-se amigos. Eu acho que no primeiro slide do outro vídeo, eu colocava que tornar-se é um verbo que indica estado, né? Porque o FESPAC ele não abrange todos os verbos de ligação, todos os verbos que significam estado. Então, o verbo aqui é tornaram-se, né? Significa uma mudança de estado. E tem um adjetivo. Então, se é um estado e tem um adjetivo, não é FESPAC, mas é estado, e tem adjetivo, então ele é um verbo de ligação, ok? Porque ele significa uma mudança de estado. Porque assim, pessoal, para ser verbo de ligação mais adjetivo, precisa ser um FESPAC, que são todos verbos de estado, ou então um verbo que signifique a mudança de estado. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido essa, de uma vez para sempre, né? Essa atividade, esse conteúdo, né? De predicação verbal, que não é um conteúdo difícil, né? Quando você aprende, é sempre de uma vez para sempre. Muito obrigada pela atenção e reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias para compreender, ok? Muito obrigada.